Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 26 de dezembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje, novamente, a Ucrânia fez um feito, atingiu mais uma vez a base aérea de Engels 2, aqui em Saratov, na Rússia, né? Coisa de 800 quilômetros da borda aqui da Ucrânia, e novamente causou estragos, né? Dizem os russos que o drone, dessa vez, foi interceptado por defesas antiaéreas russas na região, mas as defesas não derrubaram ele, fizeram ele mudar de direção e ele acabou atingindo um lugar lá, um prédio em que estavam pilotos e outros funcionários da base aérea, acabou matando 3 pessoas e ferindo outras tantas ali na região, né? Então, eu não sei muito bem se a defesa aérea funcionou nesse caso ou não. Pode ter protegido os bombardeios, mas acabou atingindo pilotos, né? Além disso, houve também um MiG-31 que pegou fogo aqui em Belarus, na base aérea de Mashulist. E houve um incêndio grande nesse avião, o MiG-31K, ele está desabilitado completamente e era um dos poucos aviões russos capazes de lançar o míssil Kinzhal, que é o suposto míssil hipersônico russo, né? Então, uma perda grande aí para a Rússia nisso daqui, mas parece que foi acidente esse caso, não teve intenção de ninguém não, né? Em Kherson, os ucranianos atingiram uma base russa aqui em Zabarini, parece com muitos mortos russos aqui, e lá em Kriminá, como a gente falou ontem, começou já a batalha por Kriminá, e parece que começou com muitos roubos russos. Os russos estão roubando supermercados e lojas da cidade. Isso é similar ao comportamento que eles tiveram em outros lugares que eles acabaram abandonando também. Antes de abandonar, vamos roubar o máximo possível, afinal se trata de um bando de criminosos puros, o exército russo, né? Então, Kriminá está perigando, já está difícil para os russos ficarem aqui, já estão antevendo mais um recuo. E hoje fazem 41 anos da última vez que a Rússia colapsou, né? Em 26 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciava à presidência da União Soviética e lançava toda a região no caos completo, desintegrou completamente a União Soviética. Quem sabe o Putin não poderia fazer a mesma coisa agora, né? Vamos ver esse e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Yuri Kirihata, Gertrudes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar sobre a base de Engels 2, né? Porque foi o grande acontecimento aí do dia, ou na verdade da noite. Isso aconteceu na madrugada lá da região, né? Foi mais uma vez um drone ucraniano de longo alcance que chegou muito perto ali. E segundo os russos, como eu disse, os russos disseram que a defesa antiaérea funcionou na região, mas é até estranho, né? Esse vídeo aqui só tem barulho, tá? Tá vendo? Mostra sirenes lá no lugar, né? Aqui tem outros vídeos que mostram a situação, a explosão. Enfim, é uma base importante. Essa base, vocês sabem, essa base de Saratov aqui, né, a base de Engels 2, é de onde saem muitos dos bombardeios que são usados para atingir a população ucraniana, né, atingir a infraestrutura civil da Ucrânia. Então, no dia 5 de dezembro, inclusive, o bombardeio que foi feito serviu justamente para atrapalhar uma dessas operações. Existe a perspectiva, talvez, tenha sido a mesma coisa dessa vez. Talvez a Ucrânia atingindo essa base aérea é justamente porque eles sabiam que hoje haveria também mais uma leva de ataques à infraestrutura civil e fizeram esse ataque preemptivo, né? Fizeram o ataque antes do ataque russo acontecer, né? A gente não sabe ainda. O que a gente sabe é, depois desse ataque, todos os aviões levantaram voo da base aérea, mas isso é procedimento padrão, né? Todos que se teve algum atingido a gente não sabe, mas aparentemente todos eles levantaram voo justamente porque, lógico, se foi atingido uma vez, pode ser atingido de novo. Então esses aviões ou estão no ar em treinamento ou estão sendo deslocados para outras bases por segurança, ou então vão voltar para Engels 2, mas por hora estão no ar justamente para evitar mais ataques, né? Tem outras visões aqui do ocorrido, né? Essa outra aqui, dá para ver uma explosão muito grande aqui na base.
Realmente uma explosão muito grande aqui na região, né? Aqui tem um outro ponto de vista também que dá para ver ali atrás a explosão lá atrás, né? Ficou realmente bem significativo isso daqui. Bom, então o que a gente sabe que aconteceu disso daí, né? Por hora não temos certeza de nada. O que tem foi os russos oficialmente anunciaram que um drone foi atingido pelas defesas antiaéreas, causando a mudança de direção dele, e ele acabou atingindo um local, né, um prédio, onde os pilotos estavam aguardando, matando 3 pilotos e ferindo vários outros, né? Então, aqui o pessoal está levantando, né, o Cristo Grozev está colocando aqui, caramba, é um drone que voou por 800 quilômetros e só foi detectado no finalzinho, chegando já na base aérea, e mesmo assim conseguiram no máximo desviar ele, não conseguiram impedir que o drone atingisse a região onde estavam os pilotos, né? Então realmente é impressionante. O primeiro você poderia dizer que teve um fator surpresa aí, mas imaginava-se que os russos iriam reforçar muito a defesa antiaérea dessas bases, né, por conta de evitar isso acontecer de novo. E a Ucrânia conseguiu fazer acontecer de novo, né? De novo atingiu lá, né? E hoje é o dia da defesa aérea russa, né? Lá na Rússia se comemora o dia da defesa aérea, olha que coisa. E a defesa aérea foi humilhada com isso daí, né? O drone chegando lá pertinho e coisa e tal. Bom, então assim, isso me parece ser o relato real do que aconteceu, tá? A defesa antiaérea chegou, atingiu o drone, fez ele mudar de direção, mas de qualquer forma causou danos significativos, né? Vocês sabem, sobre vários aspectos, um piloto é até mais valioso do que um jato, né? A gente não sabe qual é a correlação de recursos lá na Rússia, mas você construir um jato novo, você faz em alguns poucos anos. Um piloto, no mínimo, você leva um tempão para treinar ele, coisa e tal, ainda mais se for um piloto experiente, né? Então, o fato de não ter atingido nenhum avião, mas ter atingido pilotos, pode ser tão ruim quanto no final das contas. Agora, existem outras alternativas, tá? Eu vou falar aqui porque está circulando pela internet, pode ser que seja verdade, pode ser que tenha algum fundo de verdade, mas a verdade é que o que eu acho que aconteceu foi só isso mesmo. 3 pilotos mortos, mais vários feridos, e só isso, nenhum avião atingido, né? Agora, aqui o Visegrad 24 está falando que um avião Tu-95MS foi completamente destruído no ataque, né? Ele não diz de onde veio a origem dessa informação dele, tem algumas coisas de geolocalização aqui, onde é que estariam os aviões e coisa e tal. Vamos ver, né? De repente a gente fica sabendo disso, mais detalhes mais adiante, mas de novo, eu não vi muitas evidências disso daqui ser verdade. Outra informação que também está sendo confirmada é que, de acordo com informações preliminares, que não foi confirmadas nesse momento, o local de armazenamento de mísseis Ra-101 e Ra-555 foram totalmente destruídos, né? Ou seja, esses mísseis são 2 dos mísseis que são normalmente usados pelos russos para atingir a infraestrutura ucraniana. Então, se realmente isso for verdade, se tiver destruído o local onde ficam armazenados esses mísseis, de fato é uma coisa extremamente positiva, porque a gente sabe que a Rússia já tem poucos desses mísseis, já está economizando esses mísseis aí, e com uma destruição dessa, isso teria uma enorme vantagem para a Ucrânia, né? Mas, de novo, eu sou cético nisso daqui. O próprio Defimon fala aqui, ó, eu estou compartilhando apenas para, né, dizer que tá aí a informação. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Acho que não é o fato, né? Mais provável, até porque se você vê a explosão, que foi uma explosão grande, não foi uma explosão pequena, mas se tivesse atingido um depósito de mísseis ali, seria uma explosão muito maior, haveriam detonações secundárias e coisa e tal, então, não sei, não me parece provável isso, face ao que a gente sabe, né? Agora, uma coisa curiosa, o gato especial de Kherson aqui falou aqui que, olha só, parece que depois do último ataque, né, os russos escreveram com algum equipamento aqui, alguma caixa, alguma coisa, lá no aeroporto nessa base aérea de Engels 2, né, escreveram aqui morte aos nazistas, né, tá escrito aqui morte aos nazistas lá no aeroporto, e de fato se cumpriu hoje, né, hoje 3 nazistas foram mortos e vários outros ficaram feridos ali, né, porque se você tem alguma dúvida quem é nazista nessa guerra aqui, se tem alguém que
fácil de comparar aos nazistas são os russos, na verdade, né? Eles que iniciaram a guerra, inclusive. Enfim, não deixa de ser curioso isso daqui, né? Então, ele está confirmando aqui que parece que 3 soldados morreram na explosão e outros 4 estão hospitalizados. Então, ou seja, o feitiço funcionou, matou um monte de nazista. E apesar dessas explosões que houveram naquela base aérea, vários Tu-95, que são os aviões que ficam baseados ali, levantaram voo lá de Engels 2. No momento tem 5 desses aviões no ar, né? Saíram de lá, estão todos no ar, mas é aquilo que eu digo para vocês. Pode ser que, de novo, os ucranianos tenham usado isso para tentar atrapalhar um ataque russo à infraestrutura civil ucraniana. Pode ser que eles estejam no ar justamente para fazer esse ataque, como aconteceu no dia 5 de dezembro. Agora, pode ser também que isso seja meramente uma medida de proteção do próprio avião, tira o avião do solo, ele fica mais protegido no ar do que ali na base aérea, se estiver sendo alvo de um ataque realmente, né? Por hora, se você olhar aqui o mapa da Ucrânia, existem alguns locais com a defesa antiaérea, com alarme de ataque aéreo acionado aqui, principalmente no leste, mas tipicamente quando são aqueles grandes ataques à infraestrutura ucraniana, os alarmes de ataque aéreo acendem em toda a Ucrânia. Então, pelo menos até aqui, não há indicação de que vai haver um ataque à infraestrutura no dia de hoje, né? Mas vamos ver, conforme for, a gente traz a atualização disso daí no vídeo de amanhã, né? E houve um comunicado de dano, de acidente de avião com um MiG-31K, que teria se incendiado na base aérea de Machulishi, lá em Minsk, né, lá em Belarus, né? Vocês sabem, Belarus tem uma cooperação muito grande com a Rússia. O Lukashenko é um fantoche russo, no final das contas. Inclusive está havendo muita movimentação aqui, existe até uma suspeita que eventualmente os russos, junto com Belarus, tentarão uma nova ofensiva pelo norte, e tem muito equipamento russo por aqui. E a informação que a gente tem é justamente que um desses aviões pegou fogo, parece que tem até uma imagem aqui do avião, do aeroporto. Eu confesso para vocês que eu não sei, isso aqui está na internet. Pode ser que seja desse avião mesmo que pegou fogo, pode ser que eles tenham pego alguma imagem de avião pegando fogo aleatório e colocado aqui, mas o que a gente sabe é que foi um MiG-31K, que é um dos poucos aviões que são capazes de carregar o Kinzhal, que é o míssil hipersônico russo, né? Então esse míssil hipersônico ele precisa de um avião adaptado para carregar esse míssil. A Rússia adaptou alguns MiG-31 para isso, alguns poucos MiG-31 para isso, e um desses poucos MiG-31 que foram adaptados para carregar o Kinzhal foi justamente o avião que pegou fogo lá em Minsk, né? Então, aparentemente, o piloto os danos que aconteceram foram significativos, ninguém morreu, ninguém foi ferido, mas os danos da aeronave foram grandes e a aeronave vai estar fora de combate por um bom tempo, né? Então, menos um avião aí para a gente se preocupar, né? E, como eu disse, isso daqui foi um acidente, não tem nada indicando que seja realmente um ataque ou coisa do gênero, mas, de qualquer forma, um acidente que ajuda, né? Providencial. E outra informação que a gente tem, os ucranianos fizeram um ataque com HIMARS aqui na cidade de Zabarine, aqui no delta do Dnipro, próximo a Kherson. Aqui dá para a gente ver aqui nesse mapa. Kherson está aqui, Zabarine é uma cidadezinha pequena aqui. Parece que estava acontecendo uma reunião de várias forças, de vários comandos russos ali naquela cidade para planejar alguma coisa, e foi atingido o prédio e teve muitas mortes, muitos terroristas russos foram eliminados, né? Está dizendo aqui várias dúzias de terroristas russos. A gente não sabe exatamente qual foi, mas parece que 70 pelo menos foram feridos e o número de mortos ainda não está claro, né? E a outra notícia boa é justamente a questão lá em incriminar, né? A gente já tinha falado sobre isso ontem, aliás, a gente vem falando sobre esse ponto aqui do fronte de batalha há algum tempo, e justamente, como mencionamos, os ucranianos eles já estão dominando Chervonopopivka, Pichani e Dibrova também. E como vocês sabem, essa região aqui, que embora esteja vermelha
nesse mapa, ela não está ocupada pelos russos. Ao contrário, os ucranianos já estão bem próximos da zona residencial de Kriminá por aqui também, né? E aí você tem aquele problema, como a gente mencionou no vídeo de ontem, que os ucranianos chegando aqui por cima, se eles conseguirem tomar Zitlivka, eles anulam essas duas rotas de saída aqui que os russos têm na região, né? A cidade de Kriminá está aqui. Eles têm aqui como rotas principais de saída a R-66, que vai em direção a Svatov, mas essa daqui já não tem mais como eles usarem, porque os ucranianos já tomaram Chervonopopivka, né? Então, por aqui já não dá mais. Agora, eles ainda podem usar, por enquanto, essa outra estrada que vai para Novokrasnyanka, que é essa outra cidade aqui. Seria uma outra maneira deles saírem de Kriminá. E a outra possibilidade seria aqui pelo sul, em direção a Rubizhny, pela própria R-66. Agora, lembra, os ucranianos estão aqui já bem perto dessa região. Se eles conseguirem ameaçar essa estrada aqui, e da mesma forma eles conseguirem chegar aqui, cortando essa outra estrada, os russos vão estar tecnicamente cercados aqui em Kriminá. É lógico que eles podem tentar atravessar aqui pela floresta, por essa região aqui, mas é uma região pantanosa, não é algo fácil deles saírem por essa região aqui, né? Então, provavelmente, o pessoal já está começando a perceber o problema do cerco nessa região aqui, e é possível que em bem pouco tempo os russos sejam obrigados a abandonar Kriminá, né? E aqui, você lembra, né? Nesse mapa aqui, Chervonopopivka, ela está em branco, que significa que ela está como área disputada, né? Não está nem controle russo, nem controle ucraniano. Da mesma forma de Brova, que é essa outra cidade aqui. Mas justamente aqui nesse mapa, o Tendar, ele coloca Chervonopopivka já como controle ucraniano, bem como de Brova. Então, ou seja, o cerco aqui a Kriminá, e aqui também ele bota claramente essa área de floresta que tem ao sul de Kriminá, como sendo dominada pelos ucranianos, o que é verdade, né? Os ucranianos já estão bem avançados aqui. Ou seja, resta muito pouco tempo para o pessoal que está, para os russos que estão aqui em Kriminá. Certamente eles vão ser ordenados a defender a cidade, mas eles sabem também que se deixar passar muito tempo, vão acabar num cerco operacional complicado aqui nessa região, né? E pessoas locais lá em Kriminá já estão reclamando que os soldados russos, estão roubando tudo, né? Estão saqueando todas as lojas naquela região. E esse tipo de padrão, esse padrão de comportamento a gente já viu antes, justamente em cidades que os russos estavam próximos de perder, né? Os soldados russos, sabendo que vão ter que recuar, começam a roubar os civis para levar alguma coisa, carregar alguma coisa dali. Então, de fato, como eu falei, a situação aqui para os russos é complicada. Se os ucranianos cortarem essas duas vias de acesso que eles têm, né, duas linhas de comunicação que eles têm, os russos vão ficar basicamente isolados aqui, eles têm que sair antes disso, né? Vamos aguardar aí nos próximos dias, mas eu acho que não seria impossível imaginar mais um gesto de boa vontade russo nessa região, abandonando Kriminá. O mais provável é que eles recuem aqui para Rubizhny, né, que é onde tem outras tropas russas aqui. Agora, repara essa região aqui, como é que isso vai ficar complicado para os russos, né? Porque perdendo Kriminá, essa região toda aqui de Severodonetsk, Lysychansk, passa a ser atacada por dois lados, né? Os ucranianos vão poder atacar aqui pelo norte, por Rubizhny, e vão poder atacar também aqui pelo oeste, que já é um fronte que já tem acontecido há algum tempo, né? Então está arriscado, se eles perderem Kriminá, em pouco tempo eles perderem Severodonetsk e Lysychansk também, né? Essas cidades que, vocês lembram, os russos levaram um tempo enorme para conquistar, perderam muitos homens ali, perderam muitos soldados para conquistar essas cidades, e agora está arriscado perderem essas cidades novamente, né? Bom, já que a gente está falando da linha de frente, vamos dar uma repassada em toda a linha de frente para ver se teve alguma outra alteração, mas eu já adianto para você que essa foi o principal ponto, foi justamente em Kriminá, né? Aqui o Defmon está falando sobre o ataque russo em Liman Persh. A gente já falou sobre esse ataque alguns dias atrás, né, que os russos forçaram esse lado de cá. Em compensação, os ucranianos avançaram bastante aqui em outras cidades nessa região aqui, né? A briga nessa região aqui próxima a Svatov, né, em Kuzemivka e outras cidades aqui próximas, continua, como a gente falou ontem, né, isso daqui é um risco enorme para os russos, porque passando por essas cidadezinhas aqui, de Piduichansk,
Kolomyshir e coisa e tal, se eles conseguirem passar por essas cidades aqui, já vão estar nos arredores de Svatove, né? Não tem mais nenhuma grande cidade nessa região aqui em que eles possam fazer defesa. Tem algumas pequenas vilas aqui, mas nada que eles possam realmente usar, né? Então, se os ucranianos vencerem essas poucas cidades aqui, a situação realmente vai ficar mais complicada para os russos, né? Bom, como a gente falou, aqui em Chervonopopivka, para o Defimon, ele coloca aqui a cidade ainda como contestada. Aqui em Chervonopopivka, o Defimon coloca ainda a cidade como contestada, mas como a gente viu, já tem gente dando ela como controlada pelos ucranianos, né? Já estaria aqui os ucranianos já estariam avançando nisso daqui, os russos tentaram retomar alguma coisa, foram repelidos por aqui. Segundo ele diz aqui, ele acha que essa batalha por Kremina ainda vai demorar muito tempo. Isso está longe de chegar, de estar acabando, né? Então são visões diferentes aí entre o Tendar e o Defimon. O Tendar acho que os russos já estão se preparando para vazar de Kremina. Aqui ele está dizendo que ainda vai demorar muito tempo essa briga. E ele não fala sobre os furtos, e saques, né? Mas como ele está colocando aqui, o exército ucraniano está fazendo o melhor possível para tornar a vida dos russos lá em Kremina um inferno, né? Estão atirando seguidamente em posições russas de 3 direções e também estão tentando algumas entradas, mas não tiveram sucesso até aqui, né? Bom, próximo a Yakovlivka, Bakhmutsk e Soledar e coisa e tal, as forças russas claramente perderam o momento. A gente falou sobre isso ontem, né? Claramente elas estão diminuindo o ritmo, né? Pode ser que tenha acontecido justamente, que tenha chegado ao máximo de capacidade lá, né? E outra informação que está surgindo também é que parece que eles estão precisando conservar munição, ou seja, eles não teriam cartuchos e obuses e, enfim, munição para obus suficientes para fazer esse tipo, para continuar no ritmo que eles estavam, né? O exército russo ele é muito dependente de artilharia, e quando você tem shell hungry, né, ou seja, fome por cartucho, você acaba tendo um problema, né, nesse momento eles não conseguem fazer as ações deles, né? Aqui tem um trecho do Telegram de um russo falando sobre essa falta de munição, olha só. Em adição, algumas decisões dos militares de alta patente aqui de aguardar munição para artilharia a uma certa distância das unidades operacionais na linha de frente, mas ainda em locais capazes de serem atingidos pelos drones e pelo HIMARS ucraniano, levou à perda significativa da parte dos estoques soviéticos, né? Atualmente existem reportes de que as unidades estão recebendo cartuchos de 152 milímetros, né, feitos em 2022, e a qualidade dos quais leva a algumas questões devido ao grande número de defeitos em comparação com as levas anteriores. Na parte sul de Bakhmut, né, como a gente falou ontem, o exército ucraniano teve ganhos em Optine, mas não teve grandes alterações aqui, e mais uma vez também aqui próximo a Donetsk, houve tentativas russas de avançar em alguns lugares, mas também sem sucesso, né? E ele fala aqui sobre o ataque ucraniano a Zabarini, que teria ferido 70 russos nessa região aqui, né? Bom, surgiu aí também na internet um vídeo sobre soldados da, entre aspas, República Separatista de Donetsk e Luhansk, né? Entre aspas, porque essas repúblicas não existem, né? Nunca houve esse tipo de separatismo na região. Isso daí, na verdade, é tropa russa infiltrada, né? Mas aqui saiu um vídeo desse pessoal que parece que o comandante deles batendo neles, reclamando que eles abandonaram uma posição porque eles estavam levando um ferido, né? Ou seja, eles tinham 2 mortos e 2 feridos, e aí eles quiseram levar os feridos para serem tratados e com isso abandonaram a posição que eles estavam. A gente não sabe exatamente o que aconteceu aqui, em que região foi isso, né? Mas é curioso essa briga do pessoal, o comandante batendo fisicamente nos soldados aqui. Não vou passar o vídeo porque vocês sabem, o YouTube não gosta dessas coisas, então se vocês quiserem procurar aí na internet, não é difícil de achar. O cara pega uma vara e começa a bater nos soldados, reclamando
deles terem abandonado a posição, né? Outra coisa curiosa que está acontecendo em Melitopol, vocês sabem, é essa cidade aqui, e existe uma possibilidade grande dos ucranianos tentarem alguma ofensiva aqui em algum momento, provavelmente em janeiro. Os russos decretaram que a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o dinheiro ucraniano não vai ser mais aceito na cidade, só o dinheiro russo. E a questão é por que isso, né? Porque, assim, se eles estão ali para conviver com o pessoal, com os civis, é complicado, porque muita gente ali recebe pensão do governo ucraniano e coisa e tal, então recebe em dinheiro ucraniano, a hryvnia, né? Mas eles só querem aceitar rublos agora, né? E tem gente dizendo que isso é porque eles justamente estão antevendo a perda da cidade. Então eles querem sair de lá, né? E muitos comerciantes são colaboradores dos russos, então eles querem sair de lá já com os rublos todos, só com rublos, né? Não com hryvnias, né? Que seria complicado para eles trocarem depois, né? É o que eles estão dizendo aqui. Mas está causando uma confusão grande ali em Melitopol o fato de não aceitar mais o dinheiro ucraniano. Ainda, em tese, ainda não está valendo, ainda pode se trocar isso, mas a partir do dia 1º de janeiro, que é semana que vem, não vai ser possível mais isso, né? E bom, Mike Martin ele faz algumas considerações aqui sobre os desenvolvimentos na Ucrânia nos próximos dias, o que a gente pode ver aí. E ele fala, lógico, sobre a possibilidade de um avanço aqui em Zaporíjia em direção a Melitopol. Isso é algo que certamente seria muito interessante para os ucranianos, mas justamente por isso os russos têm reforçado muito as defesas nessa região. A gente falou ontem, eles estão levando muitos tanques e elementos de artilharia e também fazendo defesas passivas, né, nessa região aqui, justamente antevendo esse ataque. Até porque, por isso que eu falo para vocês que às vezes, provavelmente, os ucranianos telegrafaram tanto que iam avançar aqui, talvez eles avancem em outro lugar, né? E porém, segundo a visão dele aqui, os russos não conseguiriam, de fato, manter essa área se os ucranianos, de fato, conseguirem avançar, porque os russos não têm tropas suficientes e as tropas não são muito bem treinadas, né? Então ele acha que se os ucranianos forem por aí, vão conseguir. Mas ele coloca também que existem dois setores que chamam a atenção, né? Bakhmut e Kriminá, Svatov e Kriminá. E na visão dele é muito provável que o que a gente veja realmente é um avanço em Kriminá nos próximos dias, né? Vamos ver como é que fica isso daí, mas a visão dele é que realmente o que a gente vai ter é o avanço ucraniano em Kriminá. Eu acho que é bastante provável isso, né? Bom, o Kyiv Post traz uma reportagem aqui sobre o problema de gás na Ucrânia. A Ucrânia está com falta de gás. Muita da capacidade de produção de energia elétrica ucraniana depende de gás e a produção ucraniana é aquém do que eles consomem e muito do que eles consumiam de gás vem justamente da Rússia, né? É curioso isso porque vocês sabem, a Ucrânia tem grandes reservas de gás que ela poderia explorar, mas justamente por estar nesses últimos anos aí em guerra constante com a Rússia, acaba não conseguindo explorar essas reservas. De qualquer forma, eles estão fazendo um plano de trazer gás natural liquefeito através da Bulgária, né? Comprar gás natural do Oriente Médio, liquefeito, aí ele é regaseificado na Bulgária e entraria na Ucrânia dessa forma. É a maneira que eles têm para resolver o problema do gás na Ucrânia. Isso aqui é uma residente lá na Rússia, na cidade de Komsomolsk-on-Amur, que é bem longe aqui, fica lá do outro lado da Rússia, lá perto do Japão, com um cartaz dizendo Putin, abdique, né, ou renuncie. E a mulher realmente está fazendo aqui uma corajosa ela, né, porque vocês sabem, a repressão é muito grande por lá. O Kamil Galiv está argumentando aqui com o Trent Telenko sobre a questão da ideia de que a Rússia é um estado cheio de corruptos, né? E ele fala que o vai e volta entre os dois aqui é bem interessante, eles colocam vários pontos aqui, mas um ponto que eles colocam é que a corrupção ela precisa ter alguma organização para funcionar, né? Muita gente imagina que a Rússia nada funciona porque tudo é 100% corrupto. Mas, na verdade, a corrupção ela existe desde que você tenha um core funcional, que você tenha uma parte que funcione, né?
E é bem interessante os exemplos que eles trazem aqui, até de política americana, por exemplo, o caso lá de Kansas City, que no século XX era cheio de problemas com corrupção e coisa e tal, mas havia um grupo na cidade que era íntegro, que as coisas funcionavam e coisa e tal, e era até, de certa forma, respeitado pelas máfias. Por quê? Porque você não consegue roubar se tudo for roubalheira, né? É o ponto que a gente chega aqui no Brasil. O grande risco do Brasil é isso, é afundar completamente na roubalheira aí, com o pessoal elegendo corrupto, né? Acabou o combate à corrupção aqui no Brasil. Então, é um risco. O que ele fala, o ponto deles aqui é justamente que, ok, é verdade, a Rússia tem muita corrupção, tem muito desmando, muita trambicagem no exército russo, mas não se iludam. Existe um grupo ali, uma parte que funciona, que realmente gera resultado, que permite o funcionamento do Estado. Bem interessante a descrição deles lá, né? E, bom, houve a informação aqui do general SVR sobre a visita do Putin. O Putin foi, alguns dias atrás, visitar Tula. Só que estava programado que ele fosse em Nizhny Tagil e Ekaterinburg, que são cidades muito mais longes, né? Tula é relativamente perto de Moscou. Segundo diz o general SVR aqui, e vocês lembram, eu tenho alguma reserva com relação a ele, nem sempre as coisas são verdadeiras quando ele fala, mas é verdade que ele tem acertado muita coisa também, né? Enfim, segundo ele, o Putin está meio mal de saúde, e com isso ele preferiu ir a Tula, né? Ele iria nessas outras cidades que são mais distantes e coisa e tal, acabou mudando o itinerário dele, indo a Tula, justamente para não sacrificar a saúde dele, e também porque o governador de Tula, que é esse rapaz aqui, já foi um segurança dele, então uma pessoa muito próxima, então ele se sentia mais confortável dessa forma, vindo mais perto, né? E aí ele termina aqui dizendo que essa gripe, né, esse mal-estar do Putin deve passar, mas o mesmo não se aplica ao problema oncológico dele, né? A doença de Parkinson e não sei o que lá. Pois é, o Putin está mal de saúde, segundo diz o general SVR, isso não é novidade. O Ozint Technical aqui, ele traz uma informação interessante sobre um ataque que a gente falou aqui, né, que aconteceu, mas que na verdade foi muito maior do que apareceu para muita gente. A coisa de alguns dias atrás, foi no dias 23 e 24 de dezembro, eles fizeram um ataque com 7 drones do tipo Mujin 5, que são drones comerciais, né? É esse drone que ele estava mostrando aqui, né? E o ataque teria partido aqui de Odessa, os 7 drones, eles chegaram aqui e visaram alvos em vários locais. A gente falou justamente sobre um drone que atingiu aqui uma região aqui, um depósito de óleo, né, de combustível, e que teria causado algum problema, mas não parecia um problema muito grande, pode ser uma coisa menor. Mas no mesmo dia, eles também atingiram alvos aqui na Crimeia e inclusive Simferopol aqui na parte central da Crimeia, né? Então, na verdade, foram 7 drones que se dividiram e atingiram esses pontos todos aqui, né? Esses aqui foram os que chegaram a atingir o solo, outros foram derrubados. Do total de 7, 3 atingiram o solo. E mesmo aqueles que atingiram as coisas não causaram dano. Então você pode dizer que, caramba, esse ataque então foi um fracasso, né? Não resultou em nada. Mas a questão toda que o Samuel Bennett coloca aqui é que esses ataques têm acontecido com alguma frequência. E esses drones são muito baratos, então eles são realmente drones baratos e custam $10.000, o que é caro para mim, é caro para você, mas para um exército isso daí é ridículo, é quase nada. E, ao contrário, os mísseis antiaéreos que foram usados para derrubar esses drones são muito caros. Então eles estão, na verdade, desgastando a defesa antiaérea russa com essas levas de drones. Eventualmente, quando conseguirem algum ponto de entrada que eles percebam que já está mais desguarnecida, aí sim eles vão fazer ataques sérios por aí, né? Então essa estratégia ucraniana de jogar esses drones baratos lá na Crimeia pode ser algo que tenha um futuro significativo em breve, né? E bom, só para complementar aqui, no dia 25 de dezembro, ontem, né, vários monumentos ucranianos foram iluminados com luzes especiais para fazer realmente ficou bonito isso daqui, né? Para projetar imagens dentro desses monumentos, realmente muito bacana, fizeram várias imagens lá. E uma coisa que muita gente se pergunta mas espera aí, mas a Ucrânia comemora o Natal no dia 25 de dezembro ou no dia 7 de janeiro, né?
E o Gato Especial de Kherson, ele compartilha com a gente aqui uma pesquisa que foi feita há algum tempo atrás, e foi feita na internet, lá na Ucrânia, então para ser respondida por ucranianos, e que na verdade apontou que 60% dos ucranianos celebram o Natal no dia 25 de dezembro, outros 25% celebram em 7 de janeiro, e existe aqui 11%, quase 12%, que celebram em ambas as datas, e finalmente uma pequena minoria que não celebra o Natal, né? Mas, ou seja, curiosamente, a maior parte das pessoas já celebra no dia 25 de dezembro, em linha com o pessoal aqui no Ocidente. E isso é uma mudança cultural que está acontecendo não apenas na Igreja Ortodoxa ucraniana, né, mas também, por exemplo, na Igreja Ortodoxa grega. A Igreja Ortodoxa grega, ela também passou a comemorar no dia 25 de dezembro, embora originalmente fosse em 7 de janeiro a comemoração do nascimento de Cristo, né. É lógico, isso tem a ver um pouco com a ligação com o Ocidente, né? Você está mais próximo do Ocidente, acaba tendo essa ligação mais forte, mas no final das contas o que importa realmente é o espírito do Natal, muito mais do que em que data especificamente que você está comemorando aquela data, né? Agora, um ponto também que o próprio pessoal comenta mais aqui embaixo é o seguinte: isso daqui foi feito através de uma pesquisa, né? E certamente foi feito esse ano. Então, o pessoal que está no leste da Ucrânia, que é a zona de guerra, no leste e no sul da Ucrânia, certamente teria dificuldade de responder isso daí, porque tem mais dificuldade de acessar a internet, tem mais problemas. Então, é preciso notar que essa pesquisa pode estar considerando de forma majoritária o pessoal no oeste da Ucrânia, né? Quem mora em Kiev, quem mora em Lviv, que são cidades mais a oeste, que estão longe da batalha, tem muito mais facilidade de acessar a internet e responder um questionário como esse, né? Mas, de qualquer forma, o dia 25 de dezembro é muito significativo. Mesmo que não seja a principal data, é muito significativa, e tudo indica que é, sim, a principal data do Natal lá, né? Bom, e por último, aqui a gente tem a comemoração do fim da União Soviética, né? A União Soviética desmanchou justamente no dia 16 de dezembro de 1991, quando o Gorbachev, que herdou um Estado totalmente quebrado, ele já herdou isso quando ele assumiu, né, tentou melhorar a coisa, tentou implementar a economia de mercado na União Soviética, tentou dar um pouco de liberdade, um pouco de transparência nas ações do governo, mas infelizmente o estado de podridão do Estado soviético era tão grande que no que ele tentou corrigir as coisas acabou causando o colapso completo da União Soviética, né? E, como eu já falei para vocês, a Rússia tem essa característica, não é incomum ela de tempos em tempos colapsar, né? E sempre é da mesma forma. Por exemplo, em 1917, quando foi o colapso anterior a esse de 91, você teve justamente os czares, né, que entraram na Primeira Guerra Mundial. A Rússia perdeu muita gente, perdeu várias batalhas, e quando os soldados voltaram para Moscou, armados, descontentes e coisa e tal, isso foi o estopim para derrubarem o czar e acontecer a Revolução Bolchevique, né? Em 91 foi algo similar. A União Soviética perdeu a guerra do Afeganistão quando voltaram os soldados soviéticos do Afeganistão, porque justamente foi uma das medidas do Gorbachev, né? Ele estava com o Estado falido, a gente está brigando uma guerra no Afeganistão que não tem sentido nenhum, vamos acabar com essa guerra. Os soldados todos voltaram para Moscou e pouco tempo depois o Gorbachev caiu, o Estado russo, ou o Estado soviético na época, se desmanchou totalmente, né? Vamos ver, Putin, a sua data está chegando, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.